Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, né? Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem através do canal Ebenezer Oficial, né? Desde já expressar minha gratidão a Deus, né, em primeiro lugar, né? E também a todo o Ministério Ebenezer pela oportunidade. Meus irmãos, nós vamos nessa noite, né, falar, né, ler, né, fazer a leitura da palavra no livro de Salmos, capítulo 16, né, do seu versículo 1 ao versículo 7. Amém? Que vai dizer assim, né, a partir do versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, né, meus irmãos, por esta palavra, né? Eu peço a Deus, na sua infinita bondade, que essa palavra alcance, né, o coração daqueles que estão nos assistindo, daqueles que vão nos ouvir, né? E assim como essa palavra falou ao meu coração, que ela venha falar ao coração de cada um dos irmãos. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida, né? E é uma palavra que vai nos falar acerca da confiança, né? Mas assim, em meio à confiança, né? Antes de falar sobre a confiança, né, que está descrita na palavra do Senhor, né? Nós vamos falar um pouco sobre a falta da confiança, né? Nós vamos falar um pouco sobre a inconstância, né? E eu queria deixar uma pergunta, né, para todos, né, primeiramente a mim, né, que me fiz essa pergunta, né? Como está a sua confiança em Deus? Como está a nossa confiança em Deus, né? E nós vamos meditar um pouco, né? Falar um pouco sobre a inconstância, né? Porque nós falamos tanto em confiança em Deus, né? Mas muitas e muitas vezes nós nos pegamos inconstantes. Nós falamos coisas e não fazemos, né? Pensamos e não exercemos, né? Tomamos determinadas atitudes, né, em relação à mudança, né? Mas quando nós vemos, nós não fazemos, né? Nós somos inconstantes, né? E eu falo isso, né, porque primeiro a palavra ela tem que cortar o meu coração, né? Primeiro essa palavra ela vai arder no meu coração para me trazer, né, para a igreja do Senhor, né? Então quando a gente fala muito em confiar no Senhor, mas ao mesmo tempo, né, nós vamos ver que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes, mas muitas vezes nós nos pegamos inconstantes. E eu meditando nessa palavra, lendo, né, a palavra do Senhor, né, é um salmo que foi escrito, né, pelo rei Davi, e é um salmo que fala sobre confiança, né, e eu me peguei, né, analisando sobre isso, né, porque se fala muito em confiar, né, em entregar ao Senhor, né, em não temer, né, em não, né, murmurar, em não reclamar, né, mas muitas vezes nós sim somos pessoas inconstantes. Né, muitas vezes nós entregamos muitas coisas na mão do Senhor, mas nós ficamos temerosos, né, nós ficamos inquietos, né, nós ficamos tentando, né, vira e mexe nós tentamos tomar das mãos do Senhor. Né, e diante da palavra do Senhor, diante do salmo, né, que nós lemos, né, esse salmo é um salmo que fala sobre a felicidade daquele que tem Deus, né, como única porção, né, que ele rejeita, né, todos os falsos deuses, né, e que ele tem a sua esperança eterna no Senhor. Né? Então, nós vamos falar, né, sobre a confiança, né, nesse salmo. E diante da palavra do Senhor, né, lendo o texto sagrado, eu fiz algumas anotações, né, algumas análises, né, e o que me chamou mais atenção, né, foi o versículo 8, né, que fala, né, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, né? Então, assim, a palavra do Senhor vai nos falar, né, que nós temos que ter foco, nós temos que ser pessoas constantes, nós temos que perseverar, né, na presença do Senhor, nós temos que andar direcionados por Deus, né, temos que ter força, temos que ter suporte, né, no Senhor. Temos que ter segurança, confiar no Senhor em meio às crises, né, em meio às dificuldades, em meio às lutas, né? Porque muitas vezes a nossa inconstância vem justamente nessa hora, né? Quando nós passamos por lutas, dificuldades, quando nós passamos por frustrações, por tristezas, por dores, né? E é justamente nessa hora que nós nos pegamos inconstantes, né? E dentro do versículo 8, né, nós vamos analisar algumas palavras, né, que têm um poder muito bom, muito grande, né, nas nossas vidas, né? Que ele vai falar assim, diante de mim, né? Dentro do versículo ele vai falar assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E diante de mim, né, vem falar a nós sobre prioridade, né? Então, quando nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus como prioridade nas nossas vidas, né, nós temos a nossa confiança firmada no Senhor, né? E ele continua dizendo, né, por isso que ele está, né, à minha mão direita, né? Então, a minha mão direita vai falar sobre confiar, né? Então, nós temos que confiar, né, somente no Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós, né? E fala também sobre direção, né? Então, a direção vai falar sobre abundância de alegria, vai falar sobre o prazer eterno, né? Lugar de honra, né? Que é a salvação que o Senhor tem preparada para cada um de nós. E nós vamos também, meus irmãos, fazer a leitura, né? No livro do profeta Isaías, que vai falar, né, sobre, no seu capítulo 41, no versículo 10, vai falar, não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós estamos vendo aqui, né, que o Senhor deixa bem claro, né, que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, né, nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, né, porque o Senhor tem cuidado, né, tem zelado por cada um de nós, né. Então, quando nós falamos em confiança, nós temos que sempre buscar o Senhor, né? E pedir ao Senhor que nos dê constância pela tua obra, constância pela tua palavra, né? E que nós possamos continuar buscando incessantemente pela presença do Senhor, né? E quando nós lemos esse versículo, né, no livro de Isaías, nós vemos que esse versículo vai nos dizer que nós temos que trocar, né? Toda a nossa ansiedade pela entrega, né? Então, nós temos que buscar mais ao Senhor, nos dedicarmos mais ao Senhor, orarmos mais, né, falarmos mais com o Senhor, buscarmos mais ao Senhor e termos mais intimidade com o Senhor, né, porque o Senhor ele é fiel nas nossas vidas, né, e agindo dessa forma, aí sim nós seremos pessoas constantes, né, ao invés de pessoas inconstantes, pessoas que têm medo, né, que murmuram, que reclamam, né, que fazem as coisas que desagradam a Deus, nós seremos pessoas constantes. Né, pessoas que fazem a obra, que se dedica, que tem responsabilidade, que tem zelo pela obra, que tem amor, que tem respeito, que tem dedicação. Né, e nessa noite eu também quero deixar um versículo, né, que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Né, então o Senhor tem promessa nas nossas vidas, né? O Senhor tem grandes coisas para nos entregar, né? E para isso nós precisamos buscar a sua face, né? Glorificar o seu santo nome, fazer a sua vontade, ouvir a sua palavra e obedecer, né? Não basta somente ouvir, né? Nós temos que buscar ao Senhor. E a nossa busca tem que ser todos os dias, né? É uma busca diária, né? O Senhor, ele precisa ouvir a nossa voz todos os dias, ele precisa da nossa disposição todos os dias, ele precisa das nossas renúncias, ele precisa da nossa busca incessante pela sua presença. E essa busca ela tem que ser diária. E nós vamos ver, meus irmãos, também, né, que dentro de confiar no Senhor, né, nós vamos falar sobre a salvação, né, porque o nosso Deus, ele tem um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Né. Esse plano começa, né, quando ele entrega o seu único filho, né, para ser morto, né, na cruz do Calvário, né. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, né, e hoje ele vive e reina no nosso meio, né, mas foi um plano perfeito, né, que Deus fez, né, para nos trazer o perdão, para nos trazer a paz, né, para nos trazer
a libertação, para nos trazer a liberdade, porque nós só somos livres quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós buscamos o Senhor, quando nós entendemos, né, a vontade do Senhor nas nossas vidas. Né, e eu continuo a falar, né, que o nosso Deus, né, através do Senhor Jesus, ele tem um plano perfeito, né, para cada um de nós, né, que é um plano de salvação, que é uma obra maravilhosa, uma obra perfeita. Né, o Senhor, ele tem planos, né, para nos fazer prosperar, planos para nos dar, né, aquilo que nós nem imaginamos e nem pensamos, porque a sua vontade é sempre maior, né, o seu querer nas nossas vidas é sempre maior. E nós também, através do seu Filho Jesus, nós temos, né, o perdão, né, recebemos a oportunidade de sermos melhores, né, e só vamos ter a oportunidade de conhecer a Deus, né, se nós nos achegarmos a Jesus, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, precisamos buscar pelo Senhor todos os dias, precisa-se haver mudança nas nossas vidas. Não basta só reconhecê-lo, não basta só aceitá-lo, mas nós precisamos buscá-lo, precisamos andar nos seus caminhos, precisamos fazer a sua vontade, porque só assim nós poderemos ver a Deus. É o único caminho, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, que Jesus Cristo é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Né? E a sua palavra não muda, né? A sua palavra ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Né? E nós precisamos entender, né? E não basta só dizer eu amo ao Senhor, né? Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso tomar a minha cruz, né? Carregar a minha cruz, né? E fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Né? E só assim, né? Reconhecendo o Senhor, né? Nós nos tornaremos pessoas melhores, né? Nós receberemos o perdão, né? Porque Jesus veio para trazer perdão, para trazer arrependimento e para trazer, né, o caminho que nos leva a Deus. Né? E só assim, né, nós veremos ao Senhor. E diante, meus irmãos, do que nós já falamos, diante daquilo que foi falado nessa noite, né, acerca, né, da inconstância, né, que foi falada no início, né, Deus, ele não trabalha, né, na nossa dúvida, Deus, ele não trabalha no medo, Deus, ele não trabalha na ansiedade, Deus, ele não trabalha na murmuração, Deus, ele não trabalha quando eu fico inquieto, né, Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus, ele trabalha através da nossa confiança plena. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Fazer sempre a sua vontade. Fazer sempre o seu querer. Né? Buscar a Ele de forma perfeita. Né? Perseverar até o fim. Sermos constantes. Né? Porque Deus, ele não trabalha de forma incompleta. Deus trabalha de forma completa. Né? E nós não podemos andar ociosos. Nós não podemos andar vacilantes, né? Fazendo as coisas de qualquer forma, né? Nós devemos andar com firmeza, firmados na palavra, né? Fazendo a vontade do Senhor, né? Que é boa, perfeita e agradável. Nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, né? Nós sabemos que o nosso Deus é o nosso grande eu sou, é o Deus que criou todas as coisas, né? Se nós estamos hoje aqui, é porque nós tivemos a oportunidade, né? Nós temos a vida, né? Deus soprou o fôlego de vida em nós, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fazemos parte, né, da obra, da criação do Senhor. Né? E que nós possamos sempre guardar a palavra do Senhor. Que a nossa confiança, né, ela não vem de nós mesmos. A nossa confiança, ela vem do céu. Né? Nós temos que nos firmar naquilo que vem do céu, nas promessas do Senhor nas nossas vidas. Né? E que nós possamos buscar todos os dias pelo Senhor, confiar no Senhor. Né? Diante desse texto, né, que fala sobre a confiança, né, que nós devemos, né, guardar a palavra, que nós devemos buscar, que nós devemos meditar, né, e que essa palavra nessa noite alcance, né, vidas, né, que nós venhamos entregar as nossas causas ao Senhor, independente de situação, independente de tamanho, independente do momento, tudo aquilo que, né, nos tira da presença do Senhor, né, e que nós possamos também reconhecer, né, porque nós falamos sobre inconstância e muitas vezes o nosso maior medo é reconhecer o nosso erro. Né, e quando nós entregamos ao Senhor as nossas causas, quando nós buscamos pelo Senhor e reconhecemos as nossas fraquezas, o Senhor vem com misericórdia sobre as nossas vidas, o Senhor vem com graça sobre as nossas vidas, o Senhor nos dá força, nos renova, né, e nós possamos reconhecer ao Senhor, que precisamos da sua presença todos os dias, que precisamos de mudança de vida, que precisamos sermos melhores, né? Porque quando se fala em confiança é sobre isso, né? Confiar é você
confiar em algo que muitas vezes você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Né? E Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha quando a gente descansa, quando a gente espera pela sua grandeza. Né? Deus trabalha nas coisas simples, né? Deus não trabalha no nosso desespero. Né? Ele faz na hora certa. Né? Deus ele entrega coisas grandes nas nossas vidas, mas ele faz na hora certa. Ele não chega nem cedo nem tarde, ele chega na hora certa. Né? E eu creio muito nessa palavra, né? Sobre confiar. Né? Deus ele tem sempre falado sobre isso, né? E que nós possamos nos entregar sempre ao Senhor, fazer a sua vontade, buscar mais do Senhor, né? Confiar de forma plena, confiar de forma verdadeira, né? E crer no seu poder, porque a maior promessa que nós temos é a promessa de salvação. E para que nós possamos, né, alcançar a salvação do Senhor, nós temos que ser pessoas diferentes. E para que nós possamos ser pessoas diferentes, nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor direção, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê ânimo, que nos dê vigor, que nos dê a sua presença constante, que derrame sobre nós o seu poder e que nós possamos a cada dia meditar na sua palavra. Né? Porque se o Senhor está falando sobre confiar, né, porque Ele tem promessa. Né? Ele tem promessa na minha vida, na sua vida, né? E grandes coisas o Senhor tem feito, né? E por isso nós estamos alegres e que nós possamos sempre, sempre buscar pelo Senhor, todos os dias, clamar ao Senhor e entender, né? Todas as suas promessas, né? Porque o Senhor tem cuidado, né? A palavra vai dizer, né? Que o Senhor tem grandes coisas para nos entregar, né? Ele tem abundância de alegria, né? Porque o Senhor é poderoso, né? E quando nós buscamos ao Senhor, fazemos a sua vontade, o Senhor opera nas nossas vidas, nos entrega grandes bênçãos, grandes milagres, né? Mas para isso nós temos que confiar de forma concreta, né? Todos os dias buscar pela sua face, sermos pessoas constantes, pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor e que não abrem mão, né? Pessoas que, independente de situação, né? Independente do cenário, seja o seu cenário de dor, de sofrimento, de tristeza, mas que você está clamando e adorando ao Senhor e crendo, né, que toda situação pode ser resolvida pelo nosso Senhor, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus que faz nas nossas vidas grandes coisas. E que cada um nessa noite, né, cada um que nos assiste possa ficar com essa palavra, né, que nós possamos confiar no Senhor todos os dias, independente da situação, porque o Senhor ele tem grandes coisas para nos entregar. Mas o Senhor ele não trabalha, né, quando nós estamos ansiosos. O Senhor ele não trabalha quando nós duvidamos e não trabalha quando nós temos medo, né? Porque muitas vezes o inimigo coloca muito isso na nossa mente, né? Ele coloca o medo, a dúvida, né? Mas o nosso Deus ele está trabalhando, né? E o nosso Deus ele não precisa de barulho, né? O nosso Deus ele trabalha em silêncio, né? E na hora oportuna, no tempo certo, ele nos garante a vitória. E que cada um fique com essa palavra guardada no seu coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade.